Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 19 de abril, dia 109. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra para nos conectarmos espiritualmente e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. E o mais importante, compartilhar, para que possamos juntamente levar o Evangelho por todas as nações. Mateus 24:14. Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 1, de Josué. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Essem, Eutolade, Betul, Orma, Ciclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Assã, ao todo 4 cidades com as suas aldeias, e todas as aldeias que havia ao redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá, no Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança desses era demasiadamente grande para eles. Por isso os filhos de Simeão receberam sua herança no meio dos filhos de Judá. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Sarid. O limite subia pelo oeste, Amarala, tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro, que está diante de Joqueneão. De Sarid voltava para o leste, para a nascente do sol. Até o limite de Quislot-Tabor saía da Barate e ia subindo a Chaf. Dali passava para o nascente, a Gat-Hefer, e a Et-Cazim e a Rimon, que se estendia até Neá. E rodeando o limite passava para o norte a Anatum e terminava no vale de Ifta-El, ainda Catate, Naalal, Sinron e Dale-Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. Seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Zion, Anacarate, Abide, Zião, Ebes, Remete, Enganim, Adá e Bet-Passes. O limite tocava o Tabor, Saacima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias.
estas cidades com as suas aldeias. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O território incluía Eucate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amada e Missal. E tocava o Carmelo para o oeste e Sior, Libinate, voltava para o nascente do sol. Bet-Dagon, e tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque, e de Neiel, e vinha sair ao Cabu pela esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá, aí até a cidade fortificava de Tiro. Então tornava a Ossa para terminar no mar, na região de Aquizib, também Umá, Afeca e Reoá, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. Essas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Seu limite é desde Elef, do carvalho de Saananim, Adamine, Nebuquebe, Nabineel, até Lacum e terminava no Jordão. O limite voltava pelo oeste, a Azonote, Tabor, de onde passava o Coque, tocava Zebulun ao sul, e a Sera ao oeste, Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zindim, Zer, Amate, Hakate, Kineret, Adamá, Ramá, Assor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdal, El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes, ao todo 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali. Segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsem, Zaalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalat, Jeude, Bene, Berac, Gat-Rimon, Mijarcum e Racon, com o território diante de Job, mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lesem e tomaram, matando os moradores a fio de espada. E tomando posse da cidade, foram morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles. Segundo o mandato do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnate-Serra, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Essas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e o chefe das famílias repartiram por sorteio em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, o Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham a cidade de refúgio que eu lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciões daquela cidade. Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou seu próximo sem querer, e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça
em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade, aí à sua casa, a cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Rubem, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que moravam entre eles, para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer diante da congregação. Novo Testamento, Lucas capítulo 19, versículo 28. E depois de dizer isso, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao se aproximar-se de Befagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então, trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo essas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e a glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão um cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: está escrito: a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Geralmente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Salmos 88, do 1 ao 18. Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, Esraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo de ti, diante de ti. Chegue à tua presença minha oração,
Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Seu contato com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me nas mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer desde moço, sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodearam como água. Há um tempo me circunda. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, os meus conhecidos, agora são as trevas. Provérbios capítulo 13, versículo 12 ao 14. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá que pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.